O dinheiro é um espírito disfarçado e Jesus mostrou exatamente como controlá-lo. A revelação que poucos entendem. Você já parou para pensar que o dinheiro pode estar te observando? Parece estranho, né? Mas e se eu te dissesse que o dinheiro não é apenas uma ferramenta, e sim um espírito disfarçado, um poder invisível que age sobre corações, decisões e até destinos? Um espírito que pode te servir ou te escravizar. Jesus falou sobre isso de uma forma que poucos realmente entenderam. E hoje eu quero te mostrar o que ele revelou. E por que quem entende isso controla o dinheiro. E quem não entende é controlado por ele. Porque o dinheiro, meu amigo, tem uma voz. Ele chama, ele promete, ele seduz. E o pior, ele mente. O dinheiro pode fazer um homem se ajoelhar sem perceber. Pode transformar um servo de Deus em servo de Mamon, o espírito que Jesus denunciou como rival direto do Senhor. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se apegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mateus 6:24. Jesus não estava falando apenas de notas, de moedas ou de posses. Ele estava falando de um espírito, Mamon, o espírito do dinheiro. Um poder espiritual que tenta imitar Deus. Um espírito que oferece segurança, promessa de futuro, influência e poder. Mas cobra algo em troca, a tua lealdade. O dinheiro é uma entidade espiritual disfarçada de necessidade humana. E o mundo gira em torno disso. As guerras, as alianças, as traições, as religiões corrompidas, quase tudo o que destrói o homem está conectado ao dinheiro. Mas Jesus não veio apenas denunciar o poder do dinheiro. Ele veio mostrar como controlá-lo. E é isso que a maioria dos cristãos ainda não entendeu. O erro de muitos é pensar que controlar o dinheiro significa ter muito dinheiro. Mas para Jesus, controlar o dinheiro é não ser controlado por ele. É estar livre de suas correntes invisíveis. É olhar para ele e dizer, você é meu servo, não meu senhor. E para isso, Jesus precisou primeiro expor a natureza espiritual do dinheiro. Ele mostrou que o dinheiro não é neutro. Ele carrega intenções, vibrações e um propósito que pode ser santo ou profano. Por isso, ele sempre falava em termos espirituais quando o assunto era riqueza. Quando o jovem rico se aproximou e perguntou o que precisava fazer para herdar o reino, Jesus não respondeu com uma fórmula religiosa. Ele foi direto ao ponto mais sensível. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Marcos 10:21. Jesus sabia que o coração daquele jovem não estava preso ao pecado, estava preso ao dinheiro. E o dinheiro, naquele momento, era o seu senhor. Jesus não queria o dinheiro dele, queria libertar a alma dele. Mas aquele homem se afastou triste, porque o espírito de Mamon era o dono do seu coração. E é assim com muitos hoje. Vivem orando, mas não percebem que o coração está dividido. Dizem, Senhor, eu confio em Ti. Mas quando as contas chegam, quando o emprego acaba ou quando o negócio desaba, o desespero fala mais alto do que a fé, porque o dinheiro tem voz. E se você não aprende a reconhecer a voz de Deus sobre o dinheiro vai comandar a tua vida sem que você perceba. Jesus, por outro lado, nos ensinou a enxergar além. Ele nunca disse que o dinheiro é o problema. Ele disse, onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Mateus 6:21. Ele estava dizendo, o dinheiro é uma janela, ele revela onde o seu coração está. Se o seu dinheiro está em tudo o que satisfaz o ego, então o seu coração está no ego. Mas, se o seu dinheiro serve ao reino, o seu coração também está no reino. O dinheiro é espiritual. Ele tem o poder de mover anjos ou demônios. Ele pode construir templos ou alimentar a idolatria. Ele pode salvar vidas ou corromper almas. Por isso, Jesus não queria que os discípulos apenas tivessem recursos.
Ele queria que tivessem autoridade espiritual sobre o dinheiro. E foi por isso que ele multiplicou pães e peixes, não apenas para alimentar as multidões, mas para mostrar que a provisão não vem do dinheiro, vem de Deus. O milagre não nasceu da escassez, nasceu da fé. Jesus mostrou que, quando você confia plenamente em Deus, até o impossível se multiplica nas tuas mãos. E é aí que o dinheiro perde o poder. Você quer saber por que o dinheiro domina tantos cristãos hoje? Porque eles nunca aprenderam a ver o dinheiro como um espírito. Eles o tratam como um objetivo e não como um servo. E o espírito do dinheiro se alimenta da adoração disfarçada. Toda vez que você coloca o dinheiro acima da confiança em Deus, você o adora sem perceber. E o resultado é sempre o mesmo: ansiedade, medo, comparação e inveja. Mas há um segredo que Jesus revelou, um segredo que transforma completamente a forma como você lida com o dinheiro. E é esse segredo que eu vou te mostrar agora. O segredo que separa os homens dominados pelo dinheiro daqueles que governam sobre ele com autoridade celestial. As 3 provas espirituais que revelam quem domina o dinheiro. Jesus não só falou sobre o espírito do dinheiro, ele o enfrentou. E cada ensinamento dele escondia uma chave espiritual que poucos conseguiram decifrar. O dinheiro no reino de Deus não é um fim, é um teste. E existem 3 provas espirituais que revelam se o dinheiro está sob o seu domínio ou se é ele que está dominando você. A primeira prova é a prova da confiança. Jesus disse: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Esse versículo é mais profundo do que parece. Jesus não estava apenas dizendo, priorize Deus. Ele estava dizendo, confie no reino mais do que no sistema. O sistema do mundo diz, se você não tiver dinheiro, você não tem nada. Mas o reino diz, se você tiver fé, você tem tudo. A confiança é a primeira batalha espiritual que você precisa vencer para dominar o dinheiro. Porque o espírito de Mamon vai sempre tentar te convencer de que você precisa dele para viver. Mas Jesus mostrou o oposto. Ele viveu sem depender do sistema financeiro. Ele multiplicou o que tinha sem precisar comprar. Ele fez milagres em meio ao deserto, sem depender do comércio. Ele mostrou que o dinheiro pode ser útil, mas nunca essencial, porque o essencial vem do Pai. A segunda prova é a prova da fidelidade. Em Lucas 16, 10, 11, Jesus disse, quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Pois, se não fostes fiéis nas riquezas injustas, quem vos confiará as verdadeiras riquezas? Percebe o que ele disse? Jesus chamou o dinheiro de riquezas injustas. Ele não disse que o dinheiro era santo. Ele disse que é terreno, limitado e enganoso. Mas ele também revelou que a maneira como lidamos com ele mostra se estamos prontos para as riquezas do céu. Deus observa como você administra o que tem. Não importa se são 10 reais ou 10 mil. Ele não está testando o seu bolso. Ele está testando o seu coração. Muitos pedem a Deus prosperidade, mas não suportariam a responsabilidade que vem com ela. Porque prosperidade não é sobre ter mais, é sobre servir melhor. O dinheiro é uma ferramenta nas mãos de quem entendeu o propósito. E o propósito é sempre gerar vida, nunca idolatria. A terceira prova é a prova da generosidade. Jesus disse, dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Lucas 6,38. Essa não é uma frase sobre barganha espiritual, é sobre fluxo espiritual. O dinheiro é como um rio. Quando ele para de fluir, ele apodrece. A generosidade mantém o fluxo vivo. Quando você dá, você quebra a influência do espírito de Mamon. Você diz, você não manda em mim. Eu dou porque confio no meu Deus. E quanto mais você dá,
mais o céu confia em você. Porque Deus só derrama sobre aqueles que Ele sabe que não serão dominados pelo que recebem. E Jesus mostrou isso em cada gesto. Ele não acumulava, Ele distribuía, Ele não retinha, Ele multiplicava. E ainda assim, nunca lhe faltou nada. Esse é o segredo. Mas há algo mais profundo que poucos percebem. O dinheiro tem um comportamento espiritual parecido com o de uma entidade. Ele se move em direção àqueles que o adoram, mas foge daqueles que o dominam. É por isso que pessoas que correm atrás do dinheiro nunca o alcançam de verdade. Mas quem serve ao propósito de Deus, vê o dinheiro vindo atrás delas. Você quer um exemplo? Quando Pedro precisou pagar o imposto, Jesus não lhe deu uma moeda do bolso. Ele disse: vai ao mar, lança o anzol e tira o primeiro peixe. Dentro dele encontrarás uma moeda. Mateus 17, 27. Sabe o que Jesus estava ensinando? Que o dinheiro está submisso à palavra. Ele não é senhor, ele é servo. E quando você obedece à voz de Deus, até o mar trabalha a seu favor. Até o impossível se curva à obediência. Essa história mostra que o verdadeiro controle sobre o dinheiro não vem de esforço humano, mas de autoridade espiritual. A mesma autoridade que Jesus quer restaurar na sua vida hoje. Quando você entende isso, o dinheiro deixa de ser uma preocupação. Ele se torna um recurso e não um Deus. Mas aqui está o ponto mais sério. O espírito de Mamon não precisa que você o adore com palavras. Basta que você o tema. O medo da falta é a forma moderna de adoração a Mamon. Toda vez que você deixa o medo te guiar, você está alimentando esse espírito. E é por isso que Jesus disse tantas vezes: não andeis ansiosos, vosso Pai sabe de que precisais. Mateus 6, 31, 32. Ele não estava apenas acalmando corações aflitos. Ele estava quebrando o domínio espiritual de Mamon sobre o povo. O dinheiro é um servo poderoso, mas um senhor cruel. Ele promete liberdade e entrega prisão. Promete segurança e entrega ansiedade. Promete paz e entrega correria. Mas Jesus mostrou que a verdadeira riqueza está em viver em paz com Deus, sem medo do amanhã. Quando você confia no reino, o dinheiro perde o poder de te manipular. Você não trabalha mais por medo de faltar, mas por propósito. Você não dá para ser abençoado. Você dá porque já é abençoado. Essa é a diferença entre quem serve a Deus e quem serve ao dinheiro. E há um segredo final que Jesus revelou, um segredo que muda tudo, algo que ele demonstrou com uma atitude simples, mas espiritualmente explosiva. E é isso que eu vou te mostrar agora. Na próxima parte, nós vamos desvendar como Jesus derrotou o espírito do dinheiro diante de todo o inferno e como você pode usar a mesma autoridade para nunca mais ser escravizado por ele. Como Jesus derrotou o espírito do dinheiro e nos deu autoridade sobre ele, o espírito de Mamon acreditava que tinha domínio sobre o mundo. Desde o Éden, ele se alimenta da mentira de que o homem precisa de algo além de Deus para ser completo. Foi essa mesma voz que sussurrou à serpente: se comer, será como Deus. É a mesma voz que hoje diz: se tiver dinheiro, será feliz. Se for rico, será importante. Mas Jesus veio calar essa voz. O momento mais simbólico dessa vitória não aconteceu em um templo, nem diante de um trono de ouro. Aconteceu na cruz, o lugar da entrega total. Ali, Jesus mostrou o poder supremo sobre tudo o que o espírito de Mamon representa. Ele entregou tudo, até o que o mundo considera mais valioso, a própria vida. E quando ele disse, está consumado, o inferno inteiro ouviu o som da derrota de Mamon ecoar pela eternidade. Sabe por quê? Porque o espírito de Mamon se alimenta da posse, e Jesus venceu pela entrega. Mamon vive da acumulação, e Jesus venceu pela renúncia. Mamon promete riqueza, mas escraviza. Jesus se fez pobre e libertou, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre,
para que, pela sua pobreza, vos tornasseis ricos. 2 Coríntios 8:9. A riqueza que Jesus oferece não é feita de papel ou ouro, é feita de propósito, de paz e de presença. Quem tem Cristo tem tudo, mesmo quando parece não ter nada. E quem não tem Cristo, mesmo cercado de ouro, continua vazio. Porque a verdadeira riqueza é viver de um jeito que o dinheiro nunca possa comprar. Jesus não apenas venceu o espírito de Mamon, ele o expôs. Sabe o que ele fez logo antes da crucificação? Ele foi traído por dinheiro, 30 moedas de prata. Foi o preço que Judas aceitou para entregar o Filho de Deus. Mamon acreditou que venceria comprando a lealdade de um homem. Mas o plano de Deus transformou aquele pagamento em parte do caminho para a salvação. O que o espírito de Mamon usou para destruir, Deus usou para redimir. Isso mostra algo poderoso. Tudo o que o dinheiro tocar, nas mãos de alguém rendido a Deus, pode ser transformado em bênção. Porque quando o Espírito Santo governa o teu coração, até aquilo que o inimigo planeja para te prender, se torna a semente da tua vitória. Jesus provou isso de novo na multiplicação dos pães e peixes. Ele pegou o pouco, agradeceu e multiplicou. E sabe o que isso significa espiritualmente? Ele estava dizendo: Mamon, você não tem a última palavra. Quem multiplica é o Pai. O dinheiro tem limites, mas o reino não. E o mais impressionante é que Jesus ensinou a mesma autoridade aos discípulos. Quando ele os enviou, disse: Não leveis ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos. Mateus 10:9. Ele queria que aprendessem a viver sem depender do dinheiro, para que quando o dinheiro viesse, não os dominasse. Ele queria servos, não escravos do sistema. E hoje, ele quer o mesmo de você. Jesus não quer que você viva fugindo do dinheiro, nem idolatrando o dinheiro. Ele quer que você governe sobre ele, que o veja como uma ferramenta espiritual para cumprir o propósito que ele colocou na sua vida. Porque quando o dinheiro é colocado nas mãos certas, mãos purificadas pela obediência, ele se transforma em milagre. O inimigo sabe disso, por isso ele luta tanto para confundir as pessoas. Ele quer que você acredite que buscar prosperidade é errado ou que ser pobre é ser espiritual. Mas nenhum nem outro é o foco. Jesus não nos chamou para viver com escassez nem com arrogância. Ele nos chamou para viver com propósito e domínio espiritual. Domínio é entender que você pode ter dinheiro, mas o dinheiro nunca terá você. Domínio é acordar e saber que o seu sustento não vem do banco, vem do céu. Domínio é trabalhar com excelência, mas descansar em fé. Domínio é dar sem medo, porque você sabe que está semeando no solo do reino. Domínio é quando o dinheiro deixa de ser um senhor e passa a ser uma ferramenta nas mãos de um filho de Deus. E essa autoridade já está dentro de você. Ela foi liberada na cruz, quando Jesus venceu Mamon com o poder da entrega. Quando ele ressuscitou, ele não trouxe moedas nas mãos, ele trouxe chaves, as chaves do reino. Chaves que abrem portas onde o dinheiro não chega. Chaves que movem céus e corações. E talvez hoje você esteja ouvindo essa mensagem e percebendo que, sem perceber, o dinheiro tem dominado áreas da sua vida. Talvez o medo da falta esteja te controlando. Talvez as dívidas estejam te fazendo duvidar da fidelidade de Deus. Mas escute, Jesus quer te libertar hoje. O mesmo Jesus que multiplicou o pouco é o que pode restaurar o teu tudo. O mesmo que mandou Pedro ao mar é o que pode mandar a provisão diretamente ao teu caminho. E o mesmo que venceu Mamon é o que está te chamando para vencer com ele. Não é sobre enriquecer, é sobre ser livre. Porque quando você é livre, o dinheiro se torna um servo fiel e a tua vida se torna um canal de bênção. Deus está levantando pessoas assim, que não adoram o dinheiro, mas o dominam.
que não vivem pela ganância, mas pela graça, que não servem a Mamon, mas ao Rei dos Reis. E se você chegou até aqui, é porque Deus está te chamando para viver nesse nível de autoridade. Pare de lutar com medo do amanhã. Pare de se comparar com o que o outro tem. Lembre-se, o que te sustenta não é o saldo da tua conta. É a promessa que sai da boca de Deus. E se Ele prometeu te sustentar, o dinheiro vai ter que obedecer. Jesus já mostrou o caminho. Confie, seja fiel, seja generoso e viva livre. Não sirva ao dinheiro. Use-o para servir ao reino. E você verá o poder espiritual de Deus governando sobre tudo o que tocar. Agora respire fundo e declare com fé: o dinheiro não é o meu Senhor. Jesus é o meu provedor. E eu viverei livre com o coração no reino e as mãos prontas para dar. Amém?